Roberto Campos e Bulhões. Eu cito. Pois é, então citaram. Então, nós tivemos elementos extremamente competentes. Hoje, um camarada satanizado para diabo foi competente. Podem dizer o nome, eu não vou dizer. Satanizado? Hoje está satanizado para diabo. Eu não vou citar. Isso é adivinhação, general. Pô, fala logo. É o Delfim Neto. Ah! Então, foi competente o Delfim Neto. Foi competente. Sem dúvida. Então, tirando os problemas políticos e outros problemas, foi competente. Agora, contra o voto obrigatório, o bom da democracia, da liberal democracia representativa, é que nós temos liberdade de ser contra ou a favor de tudo. Claro. Isso que é bonito. Eu não fiz um proselitismo, mas fiz uma defesa indireta e tive uma discordância aqui na sala com argumentos. Então, os meus argumentos e os seus argumentos estão aí. Mas como eu tenho direito da réplica, claro, eu vou dizer mais um pouquinho o seguinte. Não há absurdo nenhum numa liberal democracia se no contrato social for acertado que o voto é obrigatório, porque ele entra na categoria dos deveres cívicos. Assim como eu estou obrigado, os homens estão obrigados ao serviço militar, por que não também estão obrigados ao voto? E por que não estão obrigados ao serviço judiciário como membros dos júris? Então, essa coisa está no contrato social. No caso brasileiro, eu acrescento um argumento pragmático. Na Europa, nos países citados, Alemanha, França, Portugal mesmo, Espanha e tudo mais, essa faceta liberal, que tudo deve ser facultativo, ou, pelo menos, tudo que for possível deve ser facultativo, o mínimo de obrigações para o cidadão. Isso é a regra. Menos regra para a gente, menos obrigações para a gente. Esse é uma das características da liberal democracia. Só se exige do cidadão aquela contribuição para funcionar o bem comum, sim, para o bem de todos, e não para a justiça social. Olha, a justiça social é outra conversa fiada. Eu estou falando em bem comum. Bom, nos países, vamos dizer assim, Brasil, América Latina, etc., em que a nossa cultura, a nossa educação cívica, a nossa educação democrática é precária, porque a educação para todos é precária, então começa já num tropeço de premissa. A educação para todos é precária. O que acontece é que o voto facultativo beneficia os partidos totalitários, os partidos de militância, porque a chamada classe média silenciosa confortavelmente não vai votar. Então, eu acho que no caso brasileiro, não como regra definitiva, mas como regra transitória, até que nossa democracia se aprimore e se aperfeiçoe, e a democracia não seja a nossa liberdade confundida com liberalismo, ou melhor, com libertarismo, porque o libertário é anarquista. Então, eu acho, pessoalmente, como eleitor, como parte da maioria ou da minoria, sei lá, que para o Brasil o voto obrigatório, temporariamente, ou quanto tempo for necessário, é bom para impedir que os partidos totalitários nos ponham no bolso. Só por isso. A minha pergunta, na questão que não foi tocada, obviamente, que não foi aprofundada, mas o senhor acabou citando, general, a questão, o senhor passou aí, não passando, da CPMF, né? E me remeteu a impostos. O que o senhor pensa do imposto único, todo esse sistema de impostos que estão aí? Porque TRT, o governo cria um negócio que a gente tem que pagar. TRT cria um negócio que tem que pagar. E ali não está previsto nada
nesse sentido, se o imposto único seria a solução, seria uma saída ou não? Qual é o seu pensamento? Eu não sou tributarista e a minha resposta vai ser no eu acho. Tu achas, ele acha. Nós achamos, todos acham. O que acontece é o seguinte: teoricamente, no conceito da democracia liberal democrática, liberal representativa, o que acontece é como no condomínio. Você taxa e recolhe aquilo que necessita para produzir o bem comum contratual. Se eu tenho, contratualmente, que manter o prédio iluminado durante todo o dia, que eu tenho uma bomba para bombear a água para manter o prédio abastecido todo dia, se eu tenho que pagar 4, 5, 6 ou quantos empregados forem necessários para administrar a portaria, fazer a limpeza, fazer a manutenção, não sei o quê, e vou contabilizando isso, no fim eu puxo a soma, divido pelo número de apartamentos e digo, cada um vai pagar tanto de condomínio. Na democracia, isso deve acontecer de uma forma, evidentemente, não é tão simplória como eu estou dizendo, é de uma complexidade total. Então, a taxação e a recolhimento dos impostos tem que ser uma resposta das obrigações contratuais do Estado. Então, o Estado tem que construir e manter rodovias, tem que fazer... Então, tudo que o Estado, por contrato, tiver que fazer, então ele tem que orçamentar isso que está aí, manter Forças Armadas, manter polícia, manter isso, manter não sei o que lá. Ele soma isso tudinho, puxa e depois divide por como cobrar isso. O imposto único é o condomínio. Você todo mês chega lá na portaria, entrega o seu cheque, ou sei lá como, faz o depósito no banco. Na nação, você ou divide isso para onerar mais aqueles que podem ser onerados mais e onerar menos aqueles que devem ser onerados menos, fazendo aí já um arremedo de solidariedade social. O grande imposto de maior justiça social, entre aspas, é o imposto de renda. Não interessa a alíquota. A alíquota, além de ser progressiva, mas ela por si mesma discrimina quem ganha mais do que ganha menos. Para ilustrar, há muitos anos atrás, minha mulher teve que fazer um tratamento dentário de esse troço complicado, que mexe em osso e coisa. E no tempo da ditadura isso. Aí eu uso ditadura com ironia, viu? Eu aí sei. Ele fazendo o tratamento, e aí a enfermeira começou a preparar, não sei o que, para fazer uma intervenção, e ele veio conversar comigo. Infelizmente faleceu esse dentista, um homem formidável, gostava dele demais. Mas ele caiu na simplicidade de dizer para mim, pô, capitão, eu era capitão, e eu me esforçando para pagar aquele cara, puxa vida. E aí ele disse, capitão, olha só, o meu imposto de renda esse ano era uma barbaridade, o imposto de renda. Aí eu, de gozação, virei para ele e disse, doutor, parabéns, o senhor vai pagar tudo isso, eu fui isento. Então, veja a ótica da coisa. E ele, indignado, que ia pagar uma barbaridade, e eu envergonhado porque estava isento. Então, os impostos. Agora, o imposto único é técnico, eu não sei dizer se é bom isso, nem se é viável. Se fosse um imposto tipo imposto de renda, aí tudo bem, eu não sei. Palavra de honra que eu não sei o que seria de interessante. Agora, que não pode ser essa carga tributária e essa diversificação de impostos, taxas e contribuições, eu, apesar de ser ignorante nessa parte fiscal, eu acho que é horrível. Viu? É muito chato realmente. Antes de passar a palavra, uma curiosidade. O imposto de renda é criado por Karl Marx. É a segunda recomendação do anexo do Manifesto Comunista, é a criação de um imposto progressivo sobre a renda.